tarde, gente. Agradeço o convite da SBEC, agradeço a Soninha pela organização do fórum. Quero lembrar que hoje é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS e que essa semana a gente completa 29 anos de redução de danos no Brasil. Então a gente tem que homenagear os nossos percussores, Davi Capistrano Filho e Antônio Lancetti, que sem eles a gente não estaria aqui hoje também. Bom, como o Pedro falou no começo da aula dele, a lei de drogas em 2006 teve uma mudança e desde então, no último levantamento de 2016, aumentou em 81% a população carcerária do país. Hoje são mais ou menos 726 mil pessoas. E dessas, se a gente pegar o uso de drogas, se a gente pegar, por exemplo, a medida da Alemanha, da Austrália, que até 50 gramas de maconha ou de qualquer outra droga você não é encarcerado. Se a gente usasse isso no Brasil, a gente conseguiria reduzir hoje 54% da população carcerária. E por que isso é importante? No último levantamento da Uniad para a Prefeitura de São Paulo, eles apontaram 5,8% de pessoas egressos do sistema de restrição de liberdade na Cracolândia. Mas, na prática, a gente percebe que essa realidade é um pouco diferente. São mais ou menos uns 40%, 50% de egressos que vivem na Cracolândia. E por que isso? Porque nosso Estado não tem política restaurativa. Ou seja, aquelas pessoas que, uma vez passadas pelo sistema de restrição de liberdade quando menores, vão passar novamente quando adultos e depois vão passar novamente porque a Cracolândia hoje é uma grande instituição. É uma rua de 50 metros vigiada pela Polícia Civil e Militar 24 horas por dia. E tem tráfico lá dentro. Então, temos que tocar nesses assuntos. A gente precisa chegar a esse ponto. Por quê? Por que nosso Estado age dessa maneira? E, em termos de explicação filosófica, eu acho que a melhor de todas é a necropolítica do Achille Mbembe. Porque nosso Estado, ele regula quem mata. Então, a gente, na falta de políticas públicas, o Estado decide quem vai morrer. Então, se você é preto, se você é pobre, se você tem uma orientação sexual diferente, vive nas comunidades, você é a pessoa morrível para o Estado. E é isso que acontece na Cracolândia. A Cracolândia é só mais um reflexo dessa política do Estado criminosa. E, em termos de redução de danos, o que fazemos com redução de danos? Eu ia fazer uma apresentação no PowerPoint, mas seria contra a redução de danos fazer uma apresentação, porque não se aplica a modelos. Eu acho que o grande aprendizado que eu tive na Cracolândia foi esse. A redução de danos é algo que se constrói em conjunto. Eu não tenho pacientes, eu tenho colegas, eu tenho aliados que discutem comigo o que eles querem, o que eles não querem. É uma clínica do desejo, é uma clínica de afeto. E pensando nisso, a gente pensa, por exemplo, na política do Ministério da Saúde. Em 2012, eles começaram a fornecer cachimbos de madeira para a Cracolândia. Só que o usuário de crack não fuma no cachimbo de madeira, porque ele gosta de aproveitar o resto da pedra que fica no cano do copo do cachimbo e tocha o cano. E aí, quando o cano é muito curto, ele esquenta a boca, queima o lábio, derrete o esmalte do dente, derrete o dente, e aí por aí vai. E além de ser facilidade de foco de transmissão para diversas doenças. E o cachimbo de madeira que o Ministério da Saúde forneceu, apesar de ser a ideia ser muito boa, não ouviu ao desejo dos próprios usuários. E a clínica de redução de danos se propõe a isso. Temos que ouvir as nossas pessoas, temos que ouvir aqueles que compartilham com a gente essa vida. Fora isso, o que mais que daria para falar do nosso trabalho no dia a dia? Tentar prescrever maconha para os usuários de crack, tentar orientar, é muito difícil no contexto da Cracolândia por diversos motivos. Primeiro, porque o ambiente extremamente hostil, vigiado pela polícia 24 horas por dia, ficar brisado de maconha é contraprodutivo. Se você precisa correr, se você precisa agir com reflexos rápidos, se você precisa sair em fuga, isso não dá. Então, muitos usuários preferem não fazer uso de maconha. Então, eles fazem uso de outras drogas. Quais? O álcool. Por quê? Porque, ao contrário da crença comum, o usuário de crack também não é um zumbi. Ele é uma pessoa que tem plena consciência do efeito que ele quer com a droga. Então, ele modula o efeito da droga através do álcool. Quando bate demais, ele vai e toma o corote. Aí toma o corote, reduz o efeito e está pronto para outra dose. E, nesse meio tempo, ele vai mediando o que o corpo dele sente. Existe uma sabedoria por trás disso. Fora isso, existe todo um circuito econômico por trás da Cracolândia que, para os olhos comuns, a gente não sabe. Uma pedra dá para 5, 6 tragos. E, geralmente, esse trago é compartilhado. Então, a pessoa que favorece numa roda, ele favorece outros colegas, e aí os outros ficam em dívidas com ele. E aí, se as pessoas não têm pedra, eles vão ter que fazer o corre para conseguir a pedra. E aí, vai gerando o circuito todo da economia que envolve a Cracolândia em si. Fora isso, tem os disciplinas, que são usuários que ficam responsáveis pela contenção de pessoas externas que vão frequentar
o ambiente ou que ficam responsáveis por casos de violências que acontecem lá dentro. E como a gente age com isso? Né? Como, se a gente for prescritivo, se a gente for normativo, se a gente seguir os paradigmas médicos, que é tão normativo de falar o que a pessoa deve ou não deve fazer, eu não ia trabalhar. Porque não tem como fazer isso. A gente tem que sempre estabelecer o diálogo. Eu acho que a clínica de redução de danos, se eu pudesse definir de alguma forma, seria isso. É uma clínica de diálogo em que a gente trabalha com o desejo das pessoas. Eu gostaria de fazer um bate-papo para tirar dúvidas, para conversar com vocês, mas eu acho que o formato do evento não permite isso. Mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, estou aberto. Por favor. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Eu sou a Dai, eu faço parte do coletivo DAR, Desentorpecendo a Razão. E estou aqui hoje também representando a Marcha da Maconha de São Paulo. Primeiro, agradeço o convite da mesa, a doutora Eliane, a Cidinha, que o trabalho é maravilhoso. E a gente trabalha no DAR com redução de danos. E a gente fez uma ação com medidas socioeducativas. E aí a gente trabalhou com os adolescentes, com as mães deles. Foi um ciclo curto, assim, de um mês, não deu para ir muito a fundo, assim. Mas eu queria saber se na clínica de vocês trabalham com isso, com os adolescentes, e como abordar essa autonomia no tratamento quando a gente fala de adolescentes, que foi um assunto bem polêmico. Posso me sentar? Pode, claro. Obrigada. Dai, obrigado pela pergunta. Na Cracolândia hoje temos poucos adolescentes. A maioria dos adolescentes transitam por lá, até por conta das ações ofensivas da polícia. Crianças e adolescentes não ficam muito por lá, porque senão justifica intervenção. Então eles pegam droga e vão consumir em outros pontos. Mas a gente tem muito apoio dos CAPs, principalmente CAPs infantil, que ajuda a cuidar dessas crianças, assim. O CAPS Cambuci, o CAPSé também ajuda a gente bastante, tá? E é mais ou menos, por favor. Boa tarde, meu nome é Maria Cecília, sou professora de Sociologia, mas também passei um pouquinho pela área de saúde coletiva. E aí, quando você fala nessa clínica do afeto, clínica do prazer, do desejo, eu gostaria de saber se você tem assim, algum autor para estar inspirando você nessa abordagem que é super amigável, tá bom? Muito, muito legal a sua abordagem. Então, tenho vários, na verdade. Mas é que eu não quis trazer isso agora, porque senão eu ia transformar uma fala muito filosófica. Mas se a gente pensa no Estado como consolidação de uma construção coletiva de vida, e a gente trata o esquadrinhamento do tempo como uma forma de controle social e como uma forma de opressão, trabalhar numa clínica de afeto seria impossível se a gente não trabalhar com o tempo da subjetividade. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, a gente aborda um usuário, aborda alguém. No primeiro momento, evitam até contato. No segundo momento também. Num terceiro, prescreve um remédio para dor. Num quarto, pede alguma orientação, quer passar com o dentista. E aí, daqui a 6 meses, 7 meses, aí começam a aparecer coisas que a pessoa traz da vida dela, coisas que ela traz das rupturas familiares, coisas que ela traz das passagens no sistema penitenciário, das dúvidas, das pendências jurídicas que ela tem. E pensando nisso, de trabalhar com o tempo da subjetividade e com o tempo que aparece, que emerge, não dá para não falar de Deleuze, Guattari, Nietzsche, Foucault, acho que são esses. Mais alguma pergunta? Obrigado, doutor Rafael. Acho que era isso.